Ah, agora Agora foi. deu. É, Agora foi. Tudo bem, Tabata? tudo bem Boa vocês? tarde. E aí, meninas, agora vamos começar então, deu certo. É erro de principiante. É a primeira A live gente de também vocês nunca também? fez. A gente também nunca fez. Ah, então é assim mesmo. Gente, bom, quem está aqui participando já me conhece, mas eu vou me apresentar aqui rapidamente, depois vou pedir para vocês se apresentarem também. Eu sou a Tabata, né? Ao longo dos últimos quase 8 anos, eu fui sócia e diretora da marcenaria Yucca Móveis, aqui em São José, em Santa Catarina. E a gente trabalhava exclusivamente atendendo projetos de arquitetos, de designers, não atendíamos cliente final. Éramos uma marcenaria extremamente organizada, a gente tinha bastante processos ali, gestão do negócio, éramos eu e meu irmão de sócios, e a gente encerrou a fábrica no ano passado para começar esse projeto novo, que é o Método Yucca, que vocês estão aqui participando com a gente. A Pri e a Alice eram nossas advogadas da fábrica, né, cuidavam de toda a parte legal, processual, enfim, do que a gente precisava nessa demanda jurídica. E hoje em dia também nos acompanham aqui no Método e estão aqui, se disponibilizaram para participar comigo dessa live, a primeira live do Método no Instagram, né? Como eu já falei na live anterior, que acabou nos cortando. A gente tem outras lives também no YouTube, então se vocês quiserem depois assistir, só acessar o nosso YouTube do canal, lá o Método Yucca, e elas estão disponíveis. E meninas, queria dar a vez para vocês se apresentarem também. Então, gente, boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Me chamo Priscila, né? Sou advogada já há quase 9 anos. A gente tem escritório aqui constituído em Antônio Carlos já há quase 7 anos, né? A gente atua em várias áreas, trabalhista, previdenciário, contratos em geral, né? E a gente agora vai conversar um pouquinho sobre contratos aqui, né? Que se vocês tiverem dúvidas, que a Tabata também tiver de dúvidas, a gente vai conversando aqui com vocês. Eu sou a Alice, sou sócia da Priscila. Nosso escritório já está em Antônio Carlos, vai fazer 7 anos. A gente atua bastante na parte de contratos aqui na nossa cidade. Contrato de prestação de serviço, contrato de compra e venda, contrato de aluguel. É algo bem corriqueiro no nosso dia a dia aqui no escritório. Então, acredito que a gente vai conseguir contribuir bastante para vocês, tirar algumas dúvidas, para enriquecer o conhecimento aí de todo mundo. Com certeza. A intenção hoje é a gente falar de contrato de uma forma mais geral, né? Mais voltado também para esses dois públicos Isso. que a gente atende dentro do método, né? Seja a marcenaria, seja arquiteto, designer, mas tocar principalmente nos assuntos ali, nos pontos que são inerentes, que são necessários, que todo contrato deve conter, né? E a gente vai deixar o que é mais específico para tratar dentro do método. Então, se você ainda não conhece também, quer conhecer a nossa mentoria, o Método Yucca, me coloco à disposição para a gente conversar depois. Mas hoje o assunto, de fato, vai ser para a gente tratar contratos de uma forma mais geral e vocês entenderem o que é necessário, como vocês se protegem e melhoram essa questão contratual e a importância disso também. Então, meninas, querem começar aqui sobre o que vocês querem falar? Alguém tem alguma dúvida também? Quem está aqui participando, se tiver dúvida, se quiser perguntar, pergunta aí na caixinha que a gente vai respondendo também, ajudando, tá? Eu tenho, não é bem uma dúvida, mas eu queria já começar perguntando, né, o que é um contrato perfeito? Ele existe? É possível de ser feito? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Um contrato, para ele ser perfeito, para ele estar totalmente formal ali, ele vai ter as partes desse contrato, né? De forma completa, qualificar essas duas partes, no mínimo duas, né? Uma de cada lado. Qualificar elas, nome completo, número de documento, e-mail, endereço. Ele vai ter um objeto bem definido, sobre o que versa esse contrato, que prestação de serviço é essa, né? É de marcenaria? É de arquitetura? Do que é esse contrato? Ele vai ter prazo claro, o prazo de um termo de início, um termo final. Se for por etapas, vai estipular essas etapas, essas entregas. Ele vai ter o valor e a forma de pagamento bem definida de forma expressa. Ele vai ter multa para consequente inadimplemento ali no meio do contrato, a cláusula de rescisão em caso de desistência, né, tanto para o contratante quanto para o contratado, e ele também vai ter um foro bem definido, né, se a gente precisar ingressar judicialmente, discutir esse contrato, sendo uma ação de execução, sendo uma ação de conhecimento, esse nosso contrato já vai dizer, você vai entrar na justiça do município Palhoça, na comarca de Biguaçu, na comarca de São José, então é importante também a eleição do foro para esse contrato.
Além disso, gente, para um contrato ser perfeito, um contrato formal, né? Ele tem que ser assinado por ambas as partes, independente da assinatura, tá? Assinatura digital, assinatura física ou até assinatura via cartório, tá? Mas o que é mais importante é que, além da assinatura de ambas as partes, tem a assinatura das testemunhas. Por quê, gente? Porque com a assinatura de ambas as partes e com a assinatura de testemunha, esse título vira um título perfeito e um título extrajudicial que posteriormente pode entrar com uma ação de execução e executar de fato esse contrato. Isso. Que daí a gente entra na parte quando é possível executar esse contrato, né? É possível executar um título quando ele é um título. Eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Um título certo, onde ele tem ali a questão, claro, é definido claramente o objeto dele, o que a gente está executando? A gente está executando o valor, é um título exigível, tem testemunhas, esse valor ele é líquido, essa prestação de serviço a gente consegue mensurar ela, dessa forma a gente consegue executar esse contrato. E outra coisa que é bem importante comentar sobre o contrato, por que é importante ter um título extrajudicial? O que acontece? A execução é um processo mais rápido, mais célere. Vamos supor, a gente teve um descumprimento de contrato, e esse contrato está assinado por ambas as partes e tem testemunho. Então, é um contrato perfeito. Tu vai executar de forma direta. Quando tu ingressar com a ação, tu vai cobrar, e tanto que o devedor, ou o credor, enfim, né, o devedor, né, ele vai ter prazo para pagar, né, ou cumprir essa execução de contrato, obrigação, e vai ter ou prazo para embargar de 15 dias. Então, é mais rápido, mais sério e mais barato. Eu queria até dar um exemplo antes de responder sua dúvida, Duda, já vou entrar nela, mas só um exemplo prático que aconteceu com a gente, inclusive na Yuka Móveis, né, que as meninas participaram. Eu tive uma situação onde a gente teve um problema com um cliente nosso, precisamos entrar com um processo na via judicial contra ele porque ele não estava pagando dentro dos prazos do que foi acordado, e nós tínhamos a minha assinatura, não tínhamos a assinatura dele, somente o acordo lá, o ok dele no WhatsApp. E além disso, a gente não tinha as testemunhas também. Então, eu poderia, se eu tivesse a assinatura dele e das testemunhas, entrar com um contrato de um processo de execução, que é muito mais rápido, né? Que ele, no caso, ele era obrigado a pagar porque ele está descumprindo o acordo e é isso. Só que como eu não tinha essa... Pode falar, Pri. Não, você pode Ah, terminar. tá. Como eu não tinha essa formalização do contrato, a gente acabou precisando entrar com um tipo de processo mais longo, que ainda está em via judicial, inclusive, enfim, está rolando, já se passaram uns 2, 3 anos, né? E se fosse um contrato de execução, eu já teria recebido esse valor e, enfim, seguido a vida, né, de forma muito mais fácil. Mas essa execução, ela vai cobrar, que era o que a gente queria ter, esse título. A cobrança e a ação de conhecimento, que foi o que aconteceu nesse caso, o juiz tem que verificar se tu tem direito a esse valor. Então, vai ser analisado o todo. Aí que está a diferença e o tempo que a empresa acaba perdendo para receber, para efetivamente receber esse valor. Porque no conhecimento vai ter análise de um terceiro para ver se o serviço de fato foi prestado, para ver se ele tem que receber por aquilo. A execução não. A execução, vamos pensar num cheque. É um cheque. Tu vai lá no banco, apresenta e recebe. Da mesma forma acontece com o título executivo, um contrato ali caracterizado dessa forma, né? E o processo de conhecimento tem o contraditório. A gente vai apresentar, não significa que se o contrato não for assinado ou não tiver ou não tiver testemunha, a gente não consiga cobrar. Mas o que acontece? Vai ter o contraditório. Tu vai entrar com uma inicial, alegar tuas razões, e a parte contrária vai contestar. E aí, dependendo do que a parte contrária for contestar, o processo pode andar ou não pode andar, enfim, e vai ser mais demorado. E além disso, as custas iniciais do processo é mais barato, é mais caro. É mais caro. É mais caro que a ação de execução, então faz mais rápido. Então, no final, acaba sendo muito mais viável um contrato perfeito pela questão de a execução ser mais rápida, né? Vai atingir o objetivo da pessoa mais rápido, e além disso, é mais barato. Não, olha só, pois é. E a gente, às vezes, por falta de informação, acaba não fazendo. Eu não tinha esse conhecimento das testemunhas. Se não tivesse acontecido com a gente, eu ia continuar pedindo para o cliente assinar sem testemunha, né? E a gente poderia ter, eventualmente, ter um problema maior, porque esse valor que ele está nos devendo é relativamente baixo em relação aos projetos que a gente executava na fábrica, né? Mas se fosse um projeto maior, eu poderia ter um problema ainda maior com isso. Deixa eu responder aqui a... que vale mencionar aqui é que mesmo se for autenticado em cartório, se não tiver testemunha, o contrato ainda assim não é formal. O mais importante de fato mesmo é ter, claro, a assinatura de ambas as partes para não ir esse contrato, mas o primordial para ser de fato o contrato
O título executivo tem que ter testemunhas. Tem. Mesmo que for autentificado em cartório, com a assinatura em cartório, mesmo assim, se não tiver testemunho, o contrato não é considerado formal. Meu Deus. Ó, vamos ver aqui a dúvida da Duda. No meu caso, ele é formalizado após o cliente definir o projeto e dar o ok final. No de vocês, o processo também funciona dessa forma? Você, pelo que eu entendi, Duda, você fazia o projeto, né? Você faz todo o projeto, o cliente faz as alterações que ele achar necessárias, e só depois disso você assina um contrato. Eu tinha marcenaria, tá? Era diferente, mas eu acho que independente de ser marcenaria ou arquiteto, não é a melhor forma. Não sei se as meninas concordam, mas a partir do momento em que você está entregando um projeto, antes daquela entrega, você já tem que ter o contrato assinado, o acordo do Até cliente. para formalizar prazo de entrega. É que assim, ó, nesse caso, de certa forma, tu já começou a trabalhar. Ah, dela é marcenaria também. Tu já começou a trabalhar, porque tu já fez o projeto. Então, o ideal seria o quê? Mesmo que o pagamento seja pós-projeto, o contrato seja assinado antes. Porque a gente não pode confundir a validade de um contrato assinado com o pagamento. Pode supor, nesse teu caso, pode fazer um contrato dizendo que o pagamento só se dará a partir da entrega do projeto, só começará a correr o prazo, enfim, mas o contrato já está formalizando ali a relação das partes assinando um contrato e bota esse condicionamento da entrega do projeto para daí sim prazo para começar a entregar, enfim, porque acaba entregando o ouro, né, que é o projeto. Mas eu acho que eu entendi a questão dela. Dela é marcenaria também. Eu estava achando que ela era arquiteta. E provavelmente ela faz o projeto porque atende cliente final, né? Eu não atendia cliente final, eu só atendia projeto de arquiteto. Então, do orçamento, eu já ou fechava ou não fechava. Se fechasse, o primeiro passo depois de fechamento era contrato. Eu não deixava o cliente me pagar sem o contrato, não tirava medida sem o contrato. No seu caso, se você está fazendo o projeto antes dele fechar, eu continuo achando que é ruim, tá? Porque você está entregando um serviço já independente já de qualquer coisa, por mais que seja só o projeto, corre o risco dele pegar esse seu projeto e falar, não vou fechar com você, levar para outra marcenaria e executar em outro lugar. Então, independente de ser só o projeto, se ele vai alterar ou deixar de alterar, você já tem que ter sim um contrato inicial, na minha opinião, né? Acho que as meninas concordam também. Nem que depois você tenha aditivos ali para melhorar esse contrato. Mas já tem que ter uma primeira proposta, um primeiro aceite dele assinado e com as testemunhas, para não correr esse risco que você, inclusive, comentou aqui que também tem um cliente que está te devendo na justiça, né? É complicado esse tipo de situação. Até porque pela questão de que quando ela não tem formalizado nenhum tipo de contrato, como é que ela vai cobrar essa pessoa? Né? Como é que ela vai... Porque é como tu comentou, ela vai lá, passa o projeto, e aí depois a pessoa decide não fazer mais nada com ela, mas ela teve um trabalho. Então, mesmo como a Alice falou aqui, independente do condicionamento do pagamento, a partir do momento que tu inicia algum tipo de serviço, primeiro momento, tu conversa com as partes, faz, né, questão de organizar o que vai ser feito, mas faz o contrato, e no contrato fala como é que vai ser essa relação, como é que vai ser o pagamento, como é que vai iniciar a execução, mas deixar sempre claro, já de início, fazer um contrato. Uhum. Não, Orçamento não. Orçamento, é porque você faz o projeto e aí apresenta junto com o orçamento o projeto e depois fecha com a pessoa. Se for assim, aí faz sentido o que você está falando. Mas é porque, no meu caso, eu não apresentava projeto nenhum. O projeto já vinha pronto para mim. E das poucas vezes em que eu atendi cliente final, o que eu fazia? Eu mandava um orçamento com descritivo. Eu não entregava nenhum desenho. O desenho, o projeto que o projetista eu pagava para ele fazer depois, era só se a pessoa fechasse. E aí ela fechou, é contrato. Contrato assinado, aí entrega o desenho. Antes disso, eu não apresentava desenho nenhum, projeto nenhum. Mas não era o meu foco, né? Também de cliente. Os contratos de marcenaria que eu já tive contato, assim, também são dessa forma. Fazia um orçamento com base no que o cliente pedia. E depois o cliente fechou, assinou, aí sim disponibiliza o projeto até para fingir alteração, algo assim. E se for alterar o valor, tu pode fazer um aditivo. Aditivo lá no objeto, junto com o valor. E se for alterar prazo também, faz através de aditivo. Mas eu fecharia contrato antes de entregar um projeto. E inclusive até delimitar e limitar no projeto alterações também. Você tem direito a fazer tantas alterações sem custo. Fez mais do que isso, é tanto. E deixar tudo isso muito claro em contrato para a pessoa não vir reivindicar depois coisas que ela, né, não tem direito. E que estava ali foi estabelecido. Combinado não sai caro, né? Deixar tudo combinado como tem que ser feita essa...
Ah, não, não faço assim, não. As poucas vezes que eu trabalhei com cliente final era dessa forma. Eu fazia um orçamento bem detalhado, com um descritivo assim, o armário de tal cor, com tantas portas, com tantos puxadores. E aí a pessoa falou, quero fechar, aceitei o valor, a gente faz o contrato e depois vinha com um desenho. E aí ele podia fazer 2 alterações, que era o meu limite sem custo, né? Passou de 2, eu cobrava, porque a gente não tinha projetista na fábrica, era terceirizado também. E Mas especificar essa parte dos custos, né? Funcionar sim. quando vai aumentar os custos, como? Isso é muito importante, porque para vocês que trabalham com. Porque hoje existe muita situação de preço, né? Tu fecha um projeto hoje, e se tu demorar muito tempo para finalizar esse projeto, tu vai perder dinheiro. Porque o preço está sempre oscilando de material, de tudo, até do preço do próprio prestador, dependendo de como tu trabalha. Porque a gente pode ter a marcenaria, mas tu precisa terceirizar algum serviço. Tudo isso fica mais caro dependendo do tempo em relação a isso, né? E às vezes é pouco tempo, né? Ano passado, não, na pandemia, a gente tinha às vezes variação de preço de uma semana para outra. Então, tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, não é relacionado necessariamente ao contrato, mas ao orçamento. Só que a gente dava um prazo de até 3 dias úteis para orçamento. Isso tem na lei tem algum prazo mínimo que tem que ser oferecido? A lei não especifica. Vocês podem condicionar isso. Né? Se tu deixou claro isso no orçamento, sempre tem que deixar claro para o cliente. Tu deixou claro para o cliente anuiu aqui, Que tem validade. a não ser se tu não especificasse isso no orçamento. Tá? Tu colocasse no orçamento e que de 5 dias ele voltasse lá e mudasse o valor. Aí poderia ter uma série de questionamentos em relação a isso. Mas nesse caso, tu deixou expresso no orçamento, é tranquilo. Ela tá falando que a maioria não fecha. Nesse caso, se eu fosse você, assim, se não é o seu foco de cliente, né? Se é uma pessoa que aparece esporadicamente, eu não focaria neles. Foca nos arquitetos, porque aí você já vai ter essa condição ali de já vir com um projeto pronto, né? Que era o foco lá da fábrica, inclusive. Eu vejo muitas facilidades em trabalhar com arquiteto, né? Primeiro, com uma pessoa que entende o que você está falando, ou entende melhor do que o cliente final, pelo menos. Já traz um projeto pronto, já vem com um cliente mais qualificado. Então, se a pessoa está ali querendo ver um projeto antes de fechar, é complicado, né? Porque ela está querendo ver o lado dela, mas não o seu. Ou então faz um isso virar um contrato. produto, né? Exatamente. Ou faz um contrato, né, inicial, que faz um contrato para o projeto. Aí a pessoa aprovou o projeto, vem com um contrato mais completo, né, com todas essas formalizações ali necessárias para a execução em si, né? Também é uma opção, mas pelo menos para você, de alguma forma, se proteger, né? Porque eu acho que o contrato é proteção, tanto para a gente quanto para o cliente, né? Ele tem proteção e prevenção. O contrato é importante para esses 2 quesitos, né? E a gente pecou muito lá na fábrica em muitas coisas, porque como eu era muito crua também no começo, principalmente da marcenaria, eu não sabia o tipo de situação que a gente poderia passar, né? Então, eu acabei passando por situações de problemas para conseguir melhorar isso no meu contrato. Mas hoje em dia eu já tenho essa capacidade, de, inclusive no método de tratar sobre isso também, que é trazer já um contrato mais elaborado para a pessoa não precisar passar pelos problemas que eu passei por não ter conhecimento, né? Porque tem um mínimo de coisa, assim, né? Que é o que vocês falaram agora, que eu até queria retomar aqui as partes principais para um contrato perfeito, né? Que é a qualificação das partes, o objeto bem definido, né? Seja ele você marcenaria ou arquiteto, você está entregando um projeto ou está entregando a execução do projeto, tem isso bem definido, o que está contemplando esse projeto, os prazos claros. E acho que para marcenaria, para os dois também, né? Para as arquitetas também tem o prazo de execução e de detalhamento, que é demorado, né? E acompanhamento de obra. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato. Na marcenaria, a mesma coisa. Eu, lá no nosso contrato, por exemplo, eu só começava a valer o meu prazo depois da medida fina. Porque antes disso, se a pessoa... Eu conheço marcenarias que assinou hoje. E aí já está valendo o prazo. Mas eu só vou medir daqui a um mês, eu já perdi um mês de prazo de contrato. Sem ter podido executar nada. E aí vai chegar ali na frente, eu tô com um prazo super apertado, atraso, e o cliente vem dizer que a responsabilidade é minha que eu atrasei. Mas atrasei porque a obra atrasou, né? Teve vários outros problemas, outras questões, né? Uma coisa que a Thalita está falando que é muito legal quando você tem contrato é ao início desse prazo. Aonde começa? Porque, tipo, colocar um prazo de 2, 3 meses sem saber onde inicia, em que data, em que momento inicia, é bem complicado. Quando ele começa a contar, né? Da assinatura, do pagamento, da liberação do espaço. Na medida fina, como no teu caso, que era na medida, né? Enfim, acho que essa parte é bem importante. E outra coisa que é muito importante em contrato, que a gente vê pouco hoje em dia,
é as obrigações tanto de contratante quanto contratado. Porque vocês, para fazer, a marcenaria, ela vai montar um móvel. Para montar esse móvel, não precisa só que os móveis estejam prontos. Precisa que a pessoa que vai receber esse móvel esteja em casa, ou esteja com alguém para receber. Ou, enfim, precisa, além de tu cumprir a tua parte, a outra parte também tem que cumprir. Né? Quando De o acontece espaço tá imprevisão, liberado, tu não né? consegue, tu tem que prever isso. O teu prazo está contando. Entendeu? E aí, no final, aí existe uma situação também que são muitas fases até finalizar, né? Então, existe sim, existe fase, essa é a parte da expectativa do cliente, E né? até ali dentro desse prazo, prevê em contrato as hipóteses em que esse prazo vai ser prorrogado. Um atraso do fornecedor, até uma pandemia, algo que aconteça, sabe? Uma mudança por parte do cliente de projeto, de cor, enfim. É importante prever todas essas etapas, né? E, se for o caso, fazer ali um contrato aditivo, porque nesse meio de marcenaria e arquitetura acontecem as mudanças, né? Elas são corriqueiras, né? E caso elas ocorram, fazer um contrato aditivo. Daí, nesse contrato aditivo é bem importante a gente prever as cláusulas anteriores, adicionar algumas e assinar da mesma forma, né? As partes e as testemunhas. Ah, isso Para que eu que ia tenha a perguntar também. mesma O aditivo validade. também só é validado quando tem essas assinaturas de todo mundo. Sim. Existe ali a possibilidade de aditivo verbal, né? Que ocorre bastante, conversão no WhatsApp, já. Vai ter validade? Vai, mas às vezes é mais difícil tu provar. Quando tu tem um aditivo formal no papel, assinado, vai te facilitar muito a vida. Uhum. E até tem situações que contratos que prevê que qualquer modificação só pode ser feita através de aditivo formal. Então, mesmo que aconteça algum tipo de alteração após o contrato e não foi feito como aditivo, ela não muda. Porque o contrato prevê que tem que ser formal. Tem E o que ter correto é uma. que seja formal. Como é que a gente vai ter? Vai ter um título formal executivo perfeito, né? E aí, no outro lado, vai ter outra negociação que não foi. Como é que a gente vai fazer? Vai ter que executar o título formal e aquela negociação vai cair por terra. A gente já errou muito nisso também, porque acabava, a pessoa me pedia, às vezes era uma coisinha pequena, mas uma coisinha pequena se transforma numa maior, porque se você dá abertura para o cliente para fazer uma alteraçãozinha de nada, ele se sente na liberdade de pedir outras. E aí a gente acabava não fazendo na primeira, ou por exemplo, sei lá, me pediu para eu trocar uma porta por uma gaveta, aí troquei sem custo, vamos dizer. Daqui a pouco ele me pede para trocar mais 4. Como eu não cobrei a primeira, ele já se acha no direito de ter a troca das outras sem custo. E aí, se eu venho com um aditivo, se eu venho com uma cobrança, já gera um desconforto. Então, quando isso está já estipulado em contrato desde o começo, a pessoa não cria expectativa diferente daquilo. Eu acho assim, é complicado, porque acaba que a gente também ficou muito engessado no final. Meu contrato já estava muito grande, eu estava muito engessada. Mas são precauções, né? E infelizmente não é todo cliente que eu vou precisar usar aquilo ali, mas eu tenho que ter, porque a gente não adivinha, não tem bola de cristal, não sabe em que momento um cliente que é muito bom pode se tornar um cliente muito ruim. Né? Ou não pagar, como já aconteceu, ou querer algum desconto que não existe, também já aconteceu, vocês sabem. Então, a gente tem realmente que estar muito bem protegido, Calçado. né? Bem calçado, para que esse tipo de coisa não aconteça. Inclusive essas questões de rescisão também, né? A gente já teve casos contrários. Esse mesmo cliente que eu estou tendo um problema na justiça, ele também está, como é que ele fala? Executando contra a arquiteta, né? Que aí houve uma rescisão de contrato por parte dela, que ele não aceitou, e isso também gerou um problema. Mas aí você também, enquanto arquiteto ou enquanto marcenaria, tem que ter essas questões da cláusula de rescisão, são super importantes, porque em algum momento você pode querer não ter mais aquele cliente. Né? Se é um cliente muito problemático, se está trazendo muita incomodação, se não está valendo a pena para você continuar executando aquele projeto ou acompanhando, se você é arquiteta, tem que ter isso muito claro no contrato, justamente para evitar uma contrapartida, né? E um processo, algum problema. Outra coisa também que tem que ser bem claro no contrato é a questão de contrato equilibrado. Como eu falei antes, tem que ter obrigação, tanto obrigação para o contratante como para o contratado, a mesma coisa acontece em relação ao equilíbrio do contrato. Quando a gente vai conversar sobre cláusula penal, a cláusula penal tem que prever tanto irregularidade para o contratante quanto para o contratado. Então, no caso, para o cliente, para a maçaria, para o arquiteto, vai ter que prever essas duas possibilidades, né? E até pela questão de que caso o contrato seja desequilibrado, caso depois precise executar esse contrato, não consegue. A cláusula vai ser nula, a cláusula penal, caso ela for desequilibrada. O que seria uma cláusula equilibrada? No caso, ela só favoreceria a marcenaria, favoreceria o cliente. Né? Então, além disso, tem que tomar cuidado com como fazer esse contrato.
para que quando a gente precisar executar, ou se de fato precisar usar esse contrato, que ele seja um contrato equilibrado e a gente consiga atingir o objetivo final, né? Que é resolver a situação. Uhum. E, meninas, que algum erro, assim, ou alguns erros mais comuns que vocês já viram em contratos que vocês pegaram para trabalhar, enfim, ou que participaram de algum processo, algum problema? Eu acho que o maior erro dos contratos em geral, não só na parte de marcenaria e arquitetura, mas é o contrato genérico, né? Achar que qualquer contrato vai encaixar naquela situação. Não especificar de forma detalhada o objeto. É muito importante isso. E eu acho que é a cláusula mais importante do contrato, porque tem que especificar tudo que tu vai fazer, né? Porque caso dê E o alguma que coisa... não vai também, né? Tu contratou isso, é isso que eu tenho que te fornecer, isso que eu contratei, que está aqui no contrato. Então, essa cláusula é muito importante. Ela pode ser grande, enfim, ela tem que ser bem detalhada, né? A questão de cláusula de pagamento, cláusula, né, de penal. A cláusula penal também, a gente acaba tendo algum certo determinado pela questão dos valores que são cobrados, porque hoje o entendimento do judiciário, na cláusula penal, seja até 20% do valor total do contrato. Claro que pode ter um contrato que tenha um valor maior, mas existe, abre discussão, que a gente pode executar esse contrato e a gente achar que é uma cláusula abusiva, né? Mas o ponto principal hoje, para mim, no meu ver, é os contratos genéricos é a questão de talvez não detalhar tão certo o objeto. E a questão do prazo também. Um prazo mal estipulado ali vai gerar muito problema. Porque nesse ramo, vamos dizer assim, tu depende de muitos fatores para cumprir um prazo. Então, se tu não coloca em contrato, não prevê essas interferências no teu prazo, tu pode acabar se incomodando com multa, acabar se incomodando com um cliente insatisfeito, que acaba te gerando um problemão, um cliente insatisfeito, ele não vai te indicar. Então, se tu tem previsão no contrato, é chamar, pô, meu amigo, eu previ no contrato, isso aqui a gente está dentro, estamos trabalhando dentro do nosso cronograma, sabe? Daí tentar puxar o cliente para ti para reverter. E se o cliente já viu o que está ali escrito, ele não vai reclamar depois. Ele já tinha conhecimento, né? É a questão também de trabalhar ali as expectativas. Olha, a minha expectativa é te entregar em tal prazo. Mas, caso ocorra isso, vai dar uma atrasada. Então, já deixar tudo alinhado. Acho que o prazo é bem importante, tá? E acho que para os dois lados, né? A gente já teve situações lá na fábrica. Eu acho que eu nunca atrasei um projeto. Assim, posso já não ter acabado exatamente naquele prazo, mas eu estava ali montando. Mas nunca atrasei falei que ia entregar em 60 e entreguei em 90, 80, 70. Não, isso nunca aconteceu. Mas eu já tive a situação inversa. De eu ter um prazo e tirar a medida e produzir os móveis, inclusive produzir uma casa inteira. Eram 3 quartos, 4 banheiros, cozinha, churrasqueira, sala, lavanderia, não sei mais o quê. E eu fiquei 2 meses com aquela casa inteira dentro da minha fábrica. E aí é um risco que eu tomo, porque não é só o espaço já me comprometeu bastante, porque atrasou, né? Assim, não conseguia me locomover, mas virou um labirinto a minha empresa. Mas eu tenho a questão de que atrasou todo o meu cronograma, eu tinha um planejamento que eu não consegui seguir, porque eu ia começar a montar em determinada data e não pude. Eu tive uma questão de valores também a receber, porque a gente tinha... Eu não lembro exatamente esse contrato, mas normalmente eu recebia 50% de entrada, 25% no início da montagem e 25% no final. Se eu não começo a montar, eu não recebo. Então, também, se isso não está previsto em contrato, eu acabo me atropelando ali, né, com a questão financeira do meu negócio. E fora o risco de danificar uma peça, de danificar um armário inteiro, de cair uma chuva e molhar minha marcenaria, eu perder uma casa inteira que está montada lá dentro. Então, a gente também acabou se precavendo nesse sentido e no nosso contrato tinha essas questões de atraso pelo cliente. Não só um atraso meu, né? Tinha uma multa se eu atrasasse, mas também um atraso relacionado ao cliente também gerava essa... que a gente acabou nunca cobrando, mas estava ali. Se eu precisasse em algum momento, né, pela armazenagem do móvel na fábrica, eu cobrava ali um percentual. Até essas questões de multa eu queria perguntar para vocês também. Tem algum valor, assim, que seja mais usual de... Por exemplo, a gente cobrava, não no caso de atraso, não, mas multa por atraso de pagamento mesmo, né? Uhum. A gente cobrava 1%, se não me engano, de multa e 2% de juros. Tem algum valor que, para não ficar abusivo dentro do contrato também e acabar sendo um problema para a marcenaria ou para a arquiteta depois? Normalmente a gente aplica a multa de 2% sobre o valor devido e daí os juros ali de 1%, tá? Ah, então era o contrário. Acho que o nosso era assim, geralmente assim, nada impede que seja pactuado de forma diferente em contrato.
Mas aí pode ser que lá na frente, judicialmente, o juiz enxergue com outros olhos e veja que não teve tanta boa-fé, não teve tanto equilíbrio e mude. Então, numa regra geral, seria isso: uma multa de 2 e um juros de 1. É isso que a lei prevê, né? No geral, né? Mas Aham. óbvio, também a gente tem que pensar que teria que analisar o contrato de fato para ver se de fato a cobrança é abusiva. Mas nesse caso, no geral, sem analisar nenhum tipo de contrato, é 2% do da multa e 1% de juros ao mês. Ah, então a gente agia dentro da legalidade. Ai, viu? A Duda tá aqui falando que já aconteceu com ela do atrasar. Eu, há umas 2 semanas atrás, Duda estava conversando com uma dona de uma marcenaria também. E o que aconteceu? Ela fechou um contrato no ano passado, se eu não me engano, em fevereiro ou janeiro do ano passado, de 2025, e só conseguiu medir agora, semana passada. Então, ela teve 1 ano de atraso e ela não previa isso em contrato. Então, agora o que ela vai ter? Um cliente que vai ficar no pé dela querendo prazo, como aconteceu com você, né? Que acha que tem que estar pronto imediatamente. Não vai respeitar o seu cronograma atual, o seu prazo atual de entrega, porque já 1 ano é um espaço absurdo de tempo, né? Não tem como manter a mesma coisa. Ela não preveu em contrato nenhum tipo de reajuste financeiro também por isso. Então agora ela vai ter que comprar o material pagando mais caro, ela está gastando mais com mão de obra, com gasolina, com almoço. Com tudo isso, com certeza vai ter um prejuízo. Não sei se chegou a ser o teu caso, se você somou isso e viu que teve um prejuízo ou não, mas a gente nunca passou por isso. Mas em algumas situações em que eu sabia que o prédio estava em construção ainda, não cheguei a formalizar contrato porque não fechamos, mas eu já tinha essa cláusula meio que prevista ali para incluir no meu contrato. Né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso, né, meninas? Até nessa situação, caso venha a fechar um contrato com muitas excedências, nos casos de 1 ano, é legal fazer uma previsão de reajuste de valores em relação ao material, porque pode ser que a mão de obra fique, então, congelado o valor, foi fechado antes, enfim. E aí fazer a questão aí de um reajuste em relação ao valor de materiais, porque a gente sabe que o valor de março de 2026 não é o valor de março de 2027, né? Vai ter alteração, vai ter reajuste, vai ter inflação. Então, para não prejudicar nem o cliente e nem a marcenaria, só já deixar constado em contrato, eu quero fechar antes, eu quero guardar a data antes, cobra o valor, congela então o valor da mão de obra, e ali a questão dos materiais, já consome esse contrato, que vai ter ali o reajuste de acordo com o valor do material no ano posterior. Por isso a importância ali no contrato está bem estipulado a questão dos prazos, né? Porque isso, se for observar, tudo isso é gerado lá no prazo. O prazo de entrega, o prazo para medida, é o prazo que vai ser o ponto-chave do teu contrato. Ele vai te gerar um prejuízo ou um ganho. Outra coisa que eu acho legal conversar com vocês em relação que a gente já teve experiência aqui com vocês, Tabata, é em relação à entrega do material. Porque essa última ação que a gente conversou no início, né, teve a questão de que eles não aceitaram a entrega da marcenaria. Apesar de vocês terem cumprido de acordo com o projeto, né, ter feito tudo certinho, e depois, ainda assim, mesmo sem ter obrigação, tentaram reajustar, eles não aceitavam a entrega do produto. Tanto que eles não, do material, eles não queriam te pagar em relação a isso, eles diziam que não estavam em total isentos. Nem assinaram o termo de entrega, que é outra Então, coisa que a gente legal também é tentar fazer um termo de entrega assim, porque querendo também, tem outra situação. Quando vocês fecham, quem vai montar esse imóvel é o prestador, né? Ou então faz intervenir, faz como contrato de locação, que a gente faz história, bate foto, condiciona a pessoa a assinar, anexa no contrato, ou também no projeto, né? Porque vocês fazem de acordo com o projeto, né? O que tá eles em fazer. E faz a pessoa, caso a pessoa não queira assinar, que tem pessoa que realmente às vezes não quer, faz o próprio prestador falar, ó, a pessoa não precisa assinar, data tal, horário tal. Isso vai servir como forma de vocês entregarem aquele material. E aí não entra a questão de prazo, pode não entrar a questão de cláusula penal, caso tenha alguma situação que vincule ali a prazo, sabe? Tudo isso acaba ajudando, amenizando, caso vai ter uma ação judicial, né? Até a questão do projeto é interessante para quem já tem o projeto em mãos para executar, né? Anexar esse projeto no contrato. De acordo com o projeto tal, anexo tal, vai ser entregue os móveis. Porque lá na frente, não tem como. Não, e principalmente o detalhamento, porque às vezes, que já aconteceu em situações comigo também, o 3D que o profissional passa para o cliente, às vezes não é igual ao detalhamento, porque teve alguma alteração e aí ela alterou no detalhamento, mas não no 3D, ou vice-versa. E aí o cliente, ele quer olhar o 3D, mas eu, enquanto executora do móvel, olho o detalhamento.
Então, é o detalhamento que é o que eu tenho que ser guiada e o que tem que estar, inclusive, junto com o contrato. Porque justamente se ele vier com alguma informação, aqui tinha uma LED. Aí eu olho no 3D, realmente tem a LED, mas se eu olho no detalhamento não tem especificação, eu não sou obrigada a fazer a LED. E eu não orcei ela, eu não vou fazer sem custo, né? Então tem todas essas questões que realmente dificultam. Assim, acaba que muitas vezes a gente faz para agradar, né? Porque a marcenaria já é uma das etapas finais do projeto também. Então, normalmente, o cliente já está de saco cheio da obra, já passou por um monte de dificuldade, o arquiteto também já está enlouquecido com tanto prestador de serviço diferente, e a marcenaria acaba fazendo para agradar. Mas nesse de agradar, às vezes a gente acaba, né, tomando um prejuízo e tentando agradar, não consegue, ainda se queima com o arquiteto que estava trabalhando no projeto, com o cliente, perde uma indicação futura. Então, realmente, o contrato é fundamental para a gente estar se precavendo. E outra coisa, como tu comentou aqui, existe muita situação de a gente querer agradar o cliente, né? Como tu falou que a marcenaria é algo final, então se tu for agradar, cada vez que tu for fazer alguma coisa, uma coisa pequena, tu não consegue fazer contrato aditivo. Então, quando a gente fazer qualquer coisa, a gente tem o WhatsApp. Claro que hoje é contestável, né? Mas caso vai fazer alguma coisa, pelo menos formalize no WhatsApp, né? Uma mensagem para o cliente, confirma, uma mensagem formal, algo assim, isso também ajuda, né? Porque às vezes não tem contrato ou não fez um artigo formal, mas tem pelo menos validação de uma prova de como foi feito, de como foi entregue. Registrar por algum meio. Alguma forma de listar E hoje em dia tudo é muito usual pelo WhatsApp, né? As pessoas falam, né? Mandam um projeto do WhatsApp, né? Enfim, e-mail, WhatsApp, né? Enfim, qualquer outra coisa que a gente consiga certificar que foi entregue, que foi feito isso, né? Que foi feito, vocês mudaram, mas o projeto era outro, né? Porque no teu caso, sabe, uma situação no qual o projeto era X, e ele não Foi alterado, mudou. Esse é o projeto X, eles alteraram como ele queria, depois ele falou que não era de acordo com o projeto. Mas a gente provou que vocês tinham feito de acordo com o projeto e alteraram na boa fé para, né, para amenizar a situação com o cliente. Depois o cliente queria retornar ao projeto original. Isso tudo foi comprovado pela conversa do WhatsApp. Sim. Né? E serve de prova, né? Tanto o áudio quanto a mensagem escrita servem? Mas tem que estar ali em algum lugar registrado, né? Uma conversa verbal, assim, de ligação, não. Vai ser mais difícil de provar. A verbal seria se fosse testemunha, né? Para depois, posteriormente, na prova testemunhal. Se fosse para um contraditório, fosse uma ação de conhecimento de cobrança, porque nessa execução não vai ter audiência, né? Mas uma ação de conhecimento tem um contraditório, então vai ter audiência. Aí, numa situação dessa, caso tenha uma questão verbal, se tiver testemunha que presenciou o ato, tudo bem, mas é difícil numa situação assim, né? Porque é muito mais fácil tu convencer um juiz de que tu tá certo com provas. E provas palpáveis, né? Uma conversa que ele vai poder ler, um áudio que ele vai poder escutar, do que uma testemunha que... E a testemunha não pode ser amigo próximo, não pode ser familiar, é uma pessoa, uma terceira. É difícil ter um terceiro que não tem envolvimento com o caso que consiga presenciar a negociação, né? Então, e que vai querer testemunhar também, né? Porque não é todo mundo que se sente confortável para isso. Sim, tem isso também. Duda, Deus do céu, você tem história, hein? Olha. Olha, bastante. Pode montar. Olha só que loucura, gente. Sabe o que já aconteceu comigo também? A gente fez um home office e era todo assim. O cliente tinha muitos livros e ele era todo em L, né? Tinha várias estantes em L, assim. E super grosso, porque tem essas questões também. Às vezes, o profissional, o arquiteto, o designer, eles não têm tanto conhecimento técnico de construção do móvel. E aí era tudo engrossado para 3 centímetros, ficou extremamente pesado. E quando ele foi botar os livros, não funcionou, assim, porque os espaços em L não dava para ele botar livro ali, ele perdeu aqueles cantos. E ele simplesmente quis que a gente refizesse tudo e queria que fosse de graça. Eu cobrei, assim, muito barato. Depois eu pensando sobre, eu deveria ter cobrado praticamente o mesmo preço do projeto, porque eu fiz o mesmo trabalho, né, de tempo do marceneiro, porque refazer um móvel é pior do que fazer um novo. Então, e aí o cliente também achou ruim, que nem no caso dela ali, só que no caso dela foi a arquiteta que mudou, né? Nesse caso ele achou ruim mais com a arquiteta do que com a gente, porque ela não previu ali as necessidades dele no projeto, mas a gente executou fielmente. Só que tem essas situações e a gente sempre está passando por alguma situação diferente. Óbvio que nem tudo cabe no contrato, né? Mas esses principais pontos ali, que a gente já falou aqui de prazo, de rescisão, das partes, de estar tudo muito bem especificado, é importante realmente justamente para evitar esse tipo de situação, né? E no final o cliente sempre quer achar o culpado.
E a corda sempre vai arrebentar no lado, porque querendo ou não, a marcenaria ela executa, né? Mesmo que tenha um projeto ali, quem faz e a pessoa vê algo palpável com a marcenaria, né? Então, de fato, ela vai querer culpar alguém, né? E nesse caso, mesmo que o projeto não tinha previsto isso, foi vocês que fizeram. E a gente tende a querer responsabilizar alguém, né? Sim. Então, uma forma talvez de arrumar essa situação seria a marcenaria verificou o projeto, viu que não é viável, né? Executar daquela forma, chama o cliente e faz um aditivo. Faz um aditivo, o cliente assina que vai ser executado de outra forma, porque daquela forma não vai funcionar e comprova ali que ele Ou até mesmo, se ele quiser ou se manter ele o projeto, ele assume o risco. Não, é o fato de ele estar no projeto, mas tem esses riscos e tal, porque tem essa questão também, né? Que vocês são mais técnicos, né? Vocês conseguem enxergar melhor como é que fica na prática. E a gente sabe que a prática é um pouquinho diferente É da diferente. teoria. É porque o papel, de fato, aceita É, tudo, né? E é. a gente tinha essa... Como lá na fábrica eu só trabalhava com arquitetos e designers, né? O meu papel, o meu entendimento sobre essa relação era diferente. Mas nem toda marcenaria trabalha dessa forma. Tem muita marcenaria que culpa o arquiteto, tem muito arquiteto que culpa a marcenaria. Eu não trabalhava desse jeito. E o método é muito nesse intuito também de unir as duas partes. Porque eu acho que quando a gente trabalha em conjunto, em parceria, tudo funciona melhor para todo mundo, né? Então, ter essas questões em contrato muito bem amarradas, seja você arquiteto, seja você marcenaria, para justamente, quando chegar lá na frente, tiver um problema com o cliente, conseguir se proteger e falar, olha aqui, está aqui, você assinou isso. Então, assim, não estou pedindo ou falando alguma coisa diferente do que foi combinado entre a gente, né? E as coisas estarem claras. Até legal no caso é que a marcenaria e a arquitetura têm um contato bem próximo, né? Então fica muito Bastante. mais fácil vocês trabalharem juntos do que de fato, né, não trabalharem como conjunto, né? E assim, não é porque está num contrato originário, o primeiro contrato, que vai ser uma verdade absoluta e nunca vai poder ser mudado. Por isso que é legal a questão da possibilidade do aditivo. De chamar o arquiteto, ou o arquiteto chamar a marcenaria e falar assim, ó, vamos verificar isso aqui, eu acho que não vai funcionar. Faz o aditivo. O contrato ele não precisa ser totalmente engessado do início ao fim. Não, ele pode mudar o prazo, ele pode acrescentar algo no objeto, ele pode mudar o projeto desde que faça de forma correta. Desde Então, que faz sentido para as partes, né? Exatamente. Se as partes Tem, anuírem aquilo, tem tem problema. alguma informação que não pode ser alterada de jeito nenhum depois de assinado? Ou tudo pode sofrer alteração? Pode ser alterado, mas é importante a gente ter cuidado de alterar algumas cláusulas, tipo do objeto, porque o contrato todo se baseia no objeto, né? Então, se for alterar, o objeto alterado, o que for alterar, ele tem que comunicar com o ordinário. Que o aditivo, ele não vai modificar o contrato, ele vai cláusula do contrato, o restante vai valer. Então, tanto o aditivo, ele tem que casar com o ordinário, né? Então, o objeto, que eu acho que é muito importante, a questão de prazo também, né? A gente tem que ver a viabilidade do prazo ali, né? Do que colocar, o que não colocar, e até ser viável com o ordinário, viável com as multas do ordinário, A né? questão de não alterar o núcleo daquele contrato. Então, tudo pode ser alterado, mas tem algumas que é bom ter uma cautela e uma devida atenção. E como a Priscila apontou, principalmente para não doer no bolso depois, né? Principalmente para o prestador de serviço. E cláusula penal, eu acho que nenhuma das partes tem que sempre manter a cláusula penal. Isso é uma estratégia para ambas as partes, né? Até porque depois nem acontecer alguma coisa, a gente sabe que pode acontecer imprevisto, pode acontecer uma rescisão, e todo momento começa a trabalhar. Começa a trabalhar, tu despende de valor, tu despende de tempo, tu despende de funcionário. Então é bom que tenha cláusula penal para garantir ali a empresa e também garantir o cliente, porque o cliente fica mais seguro, né? Ele se sente seguro em relação quando vê que a empresa é organizada, que a empresa é correta, né? Então, eu acho E que que isso é muito está importante. tendo equilíbrio, né? Que está Tem que vendo o manter o lado equilíbrio. dela, mas também está vendo o lado do cliente. Porque aí é justamente isso. Quando você coloca um prazo, quando você coloca essas cláusulas, a pessoa se sente segura. Né? Tá fechando com uma empresa que, de fato, assim, está preocupada em cumprir com aquilo ali, porque senão eu não ia botar uma coisa que pode me prejudicar no meu próprio contrato, né? É Então, bem a isso. intenção é, de fato, que seja cumprido. E assim, ó, o que a gente puder prevenir no judicializar. É. Porque além de ter um custo para entrar com o processo, tem todo o custo com o advogado, custos iniciais do processo, tem a questão da morosidade do processo, né? Tem a questão de não ter certeza que vai cumprir de fato que o contrato prevê. Então, o que puder diminuir a questão de judicializar esse processo, né? Então, com um contrato assim, acaba sendo mais tranquilo também. Não, com certeza. E, meninas, a gente é necessário um advogado para elaborar o contrato?
É, Vou puxar a sardinha pra gente. É que necessário não é, né, gente? Né? Só que acontece. O que a gente tá falando aqui com vocês é geral. Aqui a gente pegou coisas do contrato que acontecem em todos os contratos, não só de marcenaria. Mas um contrato, para ele ser bem feito, a gente vai pegar a vantagem do contrato que a gente está contratado e fazer o contrato, né? Da realidade deles, de acordo com a legislação. Então é importante sim. Até porque depois, quando acontece algum tipo de alguma situação, o próprio advogado já sabe dizer, não, tá aqui. Sabe? Tipo, é tudo muito claro, né? Quando o advogado faz o contrato, né? Então acaba sendo até, não é nem um gasto, né? É uma prevenção, né? Para no futuro não ter um prejuízo ou até uma dor de Para você cabeça. não ter um gasto futuro, né? É justamente isso. até porque o advogado, né, que você vier a contratar, ele vai conhecer o teu negócio, ele vai saber o que é melhor para ti como forma de pagamento, o que é mais viável para tua empresa, a tua realidade em relação ali, prazo, enfim, o que um contrato genérico não vai abraçar, né? O contrato genérico, é genérico, o nome já diz, genérico. Nada Exatamente. melhor do que um contrato feito de forma individualizada para tua empresa, Como né? tudo na vida, né? É a mesma coisa, você não pode pegar um projeto de um arquiteto X, de uma casa X, e tentar usar esse projeto para outra casa que é totalmente diferente. Um projeto para 200 metros quadrados enfiado de 40, não vai caber. Exatamente. Não tem como. Tem algum outro ponto? Ai, obrigada a você, Duda. Tem algum outro ponto que vocês queiram abordar? Eu acho que de dúvida minha também era isso. Ai, obrigada pela dúvida, né? Ela contribuiu muito, foi um monte de relato, e a gente vai começar conversando, Sim. porque ela começa Não, falando. inclusive, eu quero, depois eu vou chamar ela para a gente conversar mais, porque essas trocas são importantíssimas, né? Acho que agrega para todo mundo. E não adianta, na prática sempre é diferente, né? Viver aquilo te dá uma experiência, uma sabedoria que ninguém te tira, né? Exatamente. E cada vez que a gente vive é uma coisa. E até assim, às vezes você começa a se proteger de uma situação que aconteceu, mas aí vem uma outra diferente e acontece. Então, lá na fábrica a gente. No começo, principalmente, erramos bastante, até por eu não ser da área e não tinha conhecimento nenhum prévio quando a gente entrou e começou a marcenaria. Mas a gente tinha esse cuidado de acontecer um erro, como é que a gente resolve, né? Onde ele começou para começo de história, né? Assim, o que foi o ponto inicial daquilo ali, como a gente resolve para não se repetir, mas aí vinha depois um outro erro diferente e a gente ia criar um processo novo para aquilo ali, inclusive incluir cláusulas no nosso contrato também, né? Ao longo dos anos a gente foi incluindo. Só que hoje o que eu acho é que é muito melhor quando você já se previne antes de acontecer do que como aconteceu comigo, né? Que eu tinha um problema e aí botava isso em contrato depois, mas assim, eu já passei pelo problema, eu já tive um prejuízo financeiro, já tive um estresse, uma incomodação com o cliente, com o profissional, para depois ser aprendido. Então é muito mais fácil quando você aprende de cara, assim, né? Quando tem alguém para te conduzir, como a gente no método, como vocês, enquanto advogadas que vão prestar esse serviço também de elaboração do contrato. Então, você já tem esse conhecimento prévio para passar para a pessoa e ela não precisa passar por dificuldades que os outros já viveram para, né, para ter aquilo ali. Tu vê, mesmo uma empresa tendo um contrato feito por um advogado, existem essas oscilações, situações que vão requerer uma adaptação. Agora, imagina um contrato totalmente genérico. Tem um contrato, a gente às vezes já pega de surpresa, pô, essa situação, como é que eu ia imaginar? Imagina o genérico, né? Uhum. Imagina um contrato de chat GPT que né, pega não sei de onde as Por isso que informações. o cenário ideal seria o quê? Cada projeto, cada cliente ter um contrato totalmente individualizado. O que só é possível se você tem realmente uma assessoria jurídica contigo ali no dia a dia. Agora, se não é possível, pelo menos faça que seja o seu genérico, né? O genérico a cara da sua empresa. Se não é possível fazer caso a caso. Faz um contrato, pelo menos tenta readequar ele a cada ano, né? Porque as coisas vão se modificando. Então é sempre legal a gente alterar o contrato, fazer um contrato, como a Alice falou, né? De uma forma genérica para a empresa, mas sempre alterando, melhorando, e até mesmo quando acontecer situações, continuar esse cálculo no contrato, porque as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai aprendendo. E até nesse sentido, aconteceu alguma coisa que eu não previa, vou colocar isso na cláusula penal, né? Mas contrato genérico, ChatGPT de Google, gente. Até estava pensando aqui, uma coisa que muita gente não coloca e que é bem interessante colocar no contrato. Qual é o serviço que não está incluído ali? No caso do arquiteto, por exemplo. Às vezes o que você não vai fazer também é importante, tá? Por exemplo, o arquiteto geralmente não faz visitas em loco, né? Ou faz número X de visita, ou cobra. É importante colocar ali.
meu serviço não está incluído tal coisa, tal coisa, tal coisa. É importante colocar. Porque às vezes a pessoa contrata achando que tá. Então tem Sim, coisas assim que é importante não colocar. pode deixar subentendido, né? Tem que estar muito Não. claro E ali. muita gente não lê contrato, né, gente? É bem difícil. O cliente, pouquíssimos clientes vão pegar, assim, vai ler o contrato e vão te questionar. Não. E aí depois, caso a pessoa ache, né, eu acho que é, não, isso aqui, tu assinou. Depois que a pessoa não ir, Já era. Pois é, já assinou, já tá com as testemunhas, as duas assinaturas, tá tudo certo, tá formalizado, não tem o que fazer. E aí, acho que é isso, meninas. Vocês têm mais algum ponto que vocês achem importante a gente abordar aqui hoje? eu acho que a gente falou tudo. Eu acredito que a gente tenha conseguido abraçar bastante temas. De forma geral, sobre contratos, né, sem especificar um tipo de contrato, um tipo, né, de prestação de serviço, é basicamente isso. Isso vai ser para todos os contratos. Né? Aí, caso a gente vá adentrar em um contrato especial, tem coisa mais para mencionar aqui, mas acho que, no geral, os mais importantes pilares do contrato a gente falou aqui hoje. Ah, muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi especial, com certeza, né? Ah, ó, o Felipe está falando aqui. A gente tá... Pois é, exatamente. No nosso contrato tinha tudo isso, né? Eu não fazia instalação de televisão, de qualquer eletro, né? Arandela. Então, todas as informações têm que estar ali presentes, seja arquiteto que não vai fazer o acompanhamento, ou que não tira nem dúvida, não tira nem dúvida do seu fornecedor. Eu só te entrego o projeto e é isso meu trabalho contigo. Então, isso tem que estar muito claro ali no contrato. E a marcenaria é a mesma coisa, porque é tudo forma de prevenção mesmo, né? Muitas vezes, até na marcenaria, a retirada de um móvel que está no lugar onde você é instalado novo. Sim. Isso gera tempo, o teu funcionário vai ter que carregar e talvez até tu vai ter que levar contigo para descartar em algum lugar. Sim, é Se você não risco. faz esse serviço, tem que colocar ali. Ou se faz e cobra adicional, coloca ali, coloca na parte do valor, né? Até questão de limpeza, né? De você É. chegar para entregar o móvel e o ambiente está liberado e está limpo. Não tem nada atrapalhando o caminho ou que possa. A gente tinha, por exemplo, no nosso contrato também questões de que eu não me responsabilizava se outro fornecedor estivesse trabalhando no mesmo ambiente que eu. Porque vem ali um pedreiro, sei lá, um pintor, alguém destrói o meu móvel e aí eu vou fazer outro sem custo. Não existe isso, né? Então a gente tem todas essas informações que são minúcias, aí já entra muito, né, no que é específico para marcenaria, o que é específico para arquiteto. Hoje a gente quis trazer realmente essa abrangência mais geral aí, mas dentro do método a gente tem essas especificações mais detalhadas. E Então, seria quem ali tiver... a questão do limite do teu serviço, né? Até onde vai o teu serviço. Isso é bem importante. Exatamente. Mas acho que é isso. Muitíssimo obrigada. Qual que é o Instagram de vocês? Deixa aqui também para o pessoal seguir, entrar em contato. Vou escrever aqui então. Bota no chat. Elas são maravilhosas. Então, vocês podem entrar em contato e ser felizes, porque vão ter aí, com certeza, contratos muito bem amarrados para a empresa de vocês girar com sabedoria, né, sem preocupação. Meninas, é isso então. Muito obrigada. E também quem Obrigada quiser, né, saber mais sobre o método, pode entrar em contato aí comigo. No método a gente também aborda essas questões contratuais. Temos aula sobre isso. Tem o meu contrato disponível e editável também para as marcenarias poderem ir adaptando, né, e melhorando os próprios contratos. E é isso. Até a próxima live. Até Um a beijo. próxima. Boa Gente, noite. Beijo, tchau, tchau, muito obrigada pela Imagina. Tchau. Tchau.